Quando eu era mais novo, passei por um trauma muito chocante, algo meio que inexplicável. Mas, com o passar do tempo, isso passou a não me afetar mais. Agora, tenho 17 anos e o que acabou de acontecer comigo será algo suficiente para me atormentar para o resto da vida. Provavelmente você deve estar esperando eu dizer que sou antissocial ou isolado, mas não. Não sou tão popular na escola, porém, tenho uma quantidade razoável de amigos. Bom, não são bem amigos, estão mais para conhecidos íntimos. Sou bem bipolar quanto à minha vida. Uma hora estou muito bem comigo mesmo, mas em outras, nem um pouco. Nunca tive amigas. Acho que era pelo pensamento pequeno de que eu tinha que conquistar todas as meninas que se aproximavam de mim. Tentar ser perfeitinho, sabe? Mas isso só as afastavam de mim. Ultimamente isso vem mudando. Até consegui fazer amizade com algumas meninas, mas entre essas amizades, uma se destaca. Camille, garota na qual eu conheci em uma festinha de aniversário. Sou bem tímido, então ela teve que tomar a iniciativa. Eu estava sentado em uma mesa solitária e meus pais conversando com outros pais. De repente, ela chegou e sentou à minha frente. Tenho que admitir que nos minutos iniciais aquilo foi bem desconfortável, mas depois acabei me soltando. Conversamos bastante e quando ela foi embora, deixou seu contato para conversarmos mais depois e um pouquinho de saudade também. Nunca tinha conhecido alguém como ela. Ela era perfeita para mim. Tinha um belo sorriso, era extrovertida e ainda me achava linda. Ninguém me achava linda, além da minha mãe, claro. Naquela mesma noite, não pensei 2 vezes antes de mandar mensagem para ela. Conversamos a noite toda. Depois de alguns dias conversando com ela através do smartphone, tomei coragem e chamei ela para sair. Ela aceitou instantaneamente. Saímos na mesma noite do convite. Fomos ao cinema. Tiramos várias selfies. Foi uma noite inesquecível. Nós nos beijamos. Foi a primeira vez em que eu beijei alguém. Porém, era como se a gente já tivesse se beijado zilhões de vezes. A única coisa desconfortável foi depois que eu abri os olhos. Olhei ao redor e vi que tinha muita gente nos olhando. Difícil acreditar que um cara como eu havia conquistado alguém como essa garota. Dá pra entender. Levei ela para casa e voltei de ônibus para minha. Quando eu cheguei em casa, vi preocupação no rosto de meus pais. Não entendi o porquê. Eles estavam com essa expressão desde a festa. Simplesmente ignorei e fui para o meu quarto. Mandei uma mensagem para Camille. Ela não respondeu dessa vez. Achei que ela deveria estar bem cansada e não tinha verificado seu celular. No dia seguinte, acordei e já fui rapidamente em direção ao meu celular para ver o que Camille tinha respondido. E, para minha surpresa, não havia nada. Nem sequer visualizou. Dias se passaram e nada. Então, eu resolvi ligar para ela. Nada. Então, eu decidi ir até a casa dela. Porém, quando estava prestes a sair, meus pais disseram que marcaram um horário para mim no psiquiatra. Fiquei muito irritado com aquela situação. Perguntei o motivo e eles disseram que eu vinha tendo muitas atitudes estranhas. Saí pela porta, deixando meu pai falando sozinho, muito irritado por sinal. Eles só podiam estar de sacanagem. Fui até a casa de Camille para ver o que tinha acontecido. Sei que isso é meio estranho, eu a conheci há muito pouco tempo, mas eu senti que deveria ir. Nós tínhamos uma conexão, fomos feitos um para o outro. Chegando lá, bati na porta. Seus pais saíram, e então perguntei se Camille estava. Eles me olharam com um olhar julgador e com uma expressão de estranheza. Não tem nenhuma Camille aqui, moleque, disse o homem com uma risada irônica. Agradeci e pedi desculpas pelo incômodo. Como eu poderia ter errado a casa? Eu tinha certeza de que era aquela casa que eu a levei. Fui correndo para casa para tentar falar com Camille de novo, pois minha única fonte de internet era provida pelo roteador em minha casa. Ainda tinha esperança de obter alguma resposta. Chegando lá, vi que o perfil de Camille não tinha mais foto e não havia mais mensagens dela. Eu estava falando sozinho? Não, claro que não, isso não faz sentido. Deve ser apenas um bug.
Perguntei aos meus pais sobre a menina que eu conheci na festa. Eles me disseram que eu havia sentado sozinho o tempo todo, em uma mesa isolada, e que, em nenhum momento, uma garota havia sentado ali. Fiquei extremamente irritado. Dei um soco no meu pai. Normalmente não sou assim, foi só uma explosão de sentimentos. Meu pai disse que eu estava ficando louco. Me apanhou pelos braços e disse que iria me levar ao psiquiatra naquele exato momento. Eu não queria ir ao psiquiatra nem fodendo. Não iria sofrer essa humilhação. Eu não sou louco. Foi então que me deparei dando mais um soco em meu pai. Dessa vez ele revidou. Saímos na porrada. Ele não era alto nem forte, então não foi difícil lutar de igual para igual com ele. A luta estava tão intensa que fomos parar em outro cômodo. Estávamos na sala de estar e, agora, nos deparamos na garagem. Eu nunca tinha visto meu pai tão irritado. Eu não sou louco, eu disse enquanto golpeava meu pai mais uma vez. Com um impacto, ele cambaleou até se encostar na parede da garagem. E então, tudo ficou quieto. Ficamos nos encarando por um tempo, até que, subitamente, ele pegou um machado que estava pendurado na parede de ferramentas e veio em minha direção. Ele tentou me acertar, porém, eu desviei e o machado acertou em cheio a mesa atrás de mim, ficando preso nela. Peguei uma chave de fenda que estava sobre a mesa e não pensei duas vezes antes de golpeá-lo várias vezes no peito e na barriga. Minha mãe ficou parada, estática. Em seu rosto não havia expressão alguma. Eu estava em choque e assustado. Eu havia matado meu pai. Mas em meio a toda essa situação, eu só pensei em provar que eu não era louco. Peguei meu celular e fui conferir as fotos que eu havia tirado com Camille. Não sei por que não pensei nisso antes, mas quando olhei as fotos, só havia eu. Eu tinha visto essas fotos antes. Eu tinha verificado antes. Eu tenho certeza que ela estava junto comigo nas fotos. Mas agora só havia eu. Eu e mais nada. Fiquei pasmo. Não era possível. Isso não estava acontecendo. Não podia ser real. Olho para minha mãe, agora sentada, chorando e olhando para o corpo do meu pai. Ela estava claramente traumatizada e não sabia o que fazer. Olho para as minhas mãos, cheias de sangue e tremendo. Relutantemente, levanto o olhar em direção ao corpo do meu pai, no meio da garagem. Havia muito sangue por debaixo de seu corpo. Sem perceber, começo a chorar, com uma frase passando repetidamente em minha mente. Por que não tem um machado no local? Por que não tem um machado no local? Por que não tem um machado no local? Por que não tem um machado? Por que não tem um machado?